eu quero estar meditando com você a respeito de um personagem bíblico muito conhecido, que é o rei Davi. E a gente vê a maneira como que Davi foi abençoado por Deus, a maneira como que Deus foi levantando aquele moço, foi uma maneira muito linda, foi uma maneira muito bonita. E Deus, ele tem prazer na vida daquele que se aproxima dele para abençoar. Assim foi na vida de Davi. Davi estava entre os seus irmãos e ele era o pastor das ovelhas de seu pai. E nós vemos que certa vez levanta um urso para arrebatar as ovelhas, Davi vai e mata aquele urso e protege as ovelhas. Da mesma maneira, levanta um leão para arrebatar as ovelhas, Davi vai e mata o leão. Até chegar ao ponto em que Davi mata o gigante Golias. Esse foi o cume, foi o ápice do trabalhar de Deus na sua vida. Por que Deus foi usando Davi dessa maneira? Nós vemos que a nação de Israel, o povo de Israel, começou a olhar para as outras nações, vendo que as nações tinham reis sentados no seu trono, dominando entre o povo, e eles olhavam e eles não tinham um rei. E eles começaram a pedir para o profeta um rei. O profeta Samuel até desanimou, ficou aborrecido, porque o profeta era a boca de Deus para falar com o povo. O profeta recebia o recado e falava para o povo. Então, Deus era aquele que estava reinando na nação de Israel. O profeta se entristeceu. Chegou até o ponto em que Deus chegou para o profeta e disse: olha, Samuel, não se entristeça. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Porque eles não deixaram de querer Deus reinar na sua nação, no meio do seu povo, e pediram um rei. Ali Deus concede quem? Saul. Uma chamada muito linda, uma chamada muito maravilhosa. E nós vemos que Saul, ele começou a se projetar, começou a crescer, mas de repente ele começou a sair dos planos de Deus até chegar ao ponto em que Deus rejeitou Saul. Deus começou a rejeitar Saul. E até o profeta intercedeu pelo rei Saul, e ali Deus ainda fala: olha, eu o rejeitei. E agora a gente vê Deus usando Davi, da maneira como ele vinha sendo usado, da maneira como ele vinha sendo levantado. Saul, ele tinha a coroa, mas Deus já não estava na sua vida. Davi não tinha a coroa, mas Deus era na vida de Davi. Chegou até o momento em que Davi mata aquele gigante. Saul leva para estar no palácio com ele, dá sua filha de presente para Davi por ter derrotado Golias. E nós vemos que o espírito maligno apossava de Saul, Davi tocava a harpa e aquele espírito saía. Chegou até o ponto em que Saul começou a ter inveja de Davi, porque Saul via que Deus era na vida de Davi. E ele começou a sentir que realmente ele tinha coroa, mas Deus já não era mais na vida dele. Davi não tinha coroa, mas Deus era na vida de Davi. Então Deus usa aquele que não tem coroa. E nós vemos que Davi começou a ir para as guerras. Chegou até o ponto em que as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Saul persegue Davi, tenta matar Davi. A mulher que ele tinha dado, a sua filha que ele tinha dado para a mulher de Davi, Saul pega e dá para outro homem. E Davi começa a fugir de Saul, mas Saul, como eu disse, ele estava com a coroa, mas Deus já não era mais na vida de Saul. Saul perseguiu, Saul buscou a morte de Davi,
Davi por 2 vezes teve Saul na sua mão para matar, mas ele falava no seu coração: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Aí nós vemos, meus queridos irmãos e amigos, o que é um homem não ter a coroa na sua cabeça, mas ter Deus na sua vida. Assim era Davi. Chegou até o ponto em que Saul morre juntamente com seu filho Jonatas, e nós vemos que Davi agora é aclamado rei da nação de Israel. Cumpriu o desejo de Deus na vida de um homem. Por que Deus tem colocado essa mensagem no meu coração nesse momento? Para dizer para você que às vezes você pode estar olhando para os lados, vendo que tem pessoas grandes que você conhece, até no meio em que você está, na igreja em que você congrega, pessoas que projetaram, estão ocupando cargos, estão ocupando ministérios na igreja, são cooperadores, diáconos, presbíteros, pastores, e você é apenas um membro na casa do Senhor. Deus está falando com você através dessa mensagem. Você não conhece o coração daqueles que você está olhando. Deus sim, ele conhece o coração, assim como ele conhecia o coração do rei Saul. E nós vemos agora que Deus, através dessa mensagem, ele está dizendo para você: eu conheço o seu coração. Os outros podem ter coroa, mas você tem a mim na sua vida. Aleluia! Dê glória a Deus por isso. Assim como Deus levantou Davi naquele dia, depois de muita luta, depois de muita perseguição, depois de muito choro, depois de muita angústia que Davi passou, Deus, ele manda um recado nesse momento para você. Ele está te contemplando no meio do rebanho, ele está te contemplando no meio das ovelhas. Ele vai te levantar, ainda que levante urso na sua vida, ainda que levante leão na sua vida, ainda que levante gigante na sua vida, ainda que levante reis para te perseguir e querer te prejudicar. Eles têm coroa, mas eles não têm Deus. Você não tem coroa, mas tem Deus. Toma posse dessa mensagem. É Deus que está falando profundamente no teu coração. Ele está te contemplando, ele está te vendo, ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória na situação em que você se encontra. Talvez o caminho que você está seguindo não é o caminho que Deus quer para você. Assim como Davi, ele não imaginava um dia ser rei, mas Deus tinha já escrito na sua agenda que ele iria ser rei da nação de Israel, e ele foi. Deus tem caminho muito mais excelente para você. Não se preocupe, aleluia, no trabalhar de Deus. Entrega os seus cuidados na mão do Senhor, confia nele, como diz a palavra, e o mais ele tudo fará. Toma posse dessa mensagem. Não foi um acaso você chegar nesse vídeo aqui para escutar essa mensagem que eu estou trazendo para você, mas Deus está falando profundamente no seu coração. Aleluia, que ele vai te levantar de uma maneira sobrenatural, assim como ele levantou Davi também, de uma maneira em que Davi nunca pensou, nunca imaginou. Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida, e ele quer fazer, porque os outros podem ter coroa, mas talvez estão longe de Deus. Você não tem coroa, ninguém te reconhece, ninguém está te vendo, ninguém está te reconhecendo, mas Deus está vendo o teu proceder, Deus está vendo o seu andar, seu caminhar, a sua vida de comunhão com Ele. Ele tem prazer na tua vida. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer, porque Ele te ama, e grandes projetos Ele tem, aleluia, para derramar na sua vida, e grandes portas Ele tem para se abrir. Deus é na tua vida, na tua família, nos teus projetos. Não se esqueça dessa mensagem. Os outros podem ter coroa, mas não tem Deus. Você não tem coroa, mas Deus é na tua vida. Receba esse recado
da parte de Deus. Toma posse. Deus é contigo.